Muito bem, pessoal. Agora a gente vai falar sobre eleições nos Estados Unidos com Patrícia Vasconcelos, que já está com a gente em Washington. Patrícia, Kamala disse que Trump é candidato do caos e da divisão e promete ser presidente para todos os americanos. Você acompanhou diretamente esse discurso. Muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Conta um pouco do que você sabe, Patrícia. Muito obrigado. Obrigada a você, Léo. Sim, ontem eu estava no discurso da Kamala Harris, que aconteceu numa área verde que fica atrás da Casa Branca, a Elipse. Esse lugar foi escolhido pela campanha democrata para passar uma mensagem para o eleitor. Foi nesse mesmo lugar que o Donald Trump discursou há 3 anos e meio, em janeiro de 2021, no mesmo dia em que apoiadores do então ex-presidente invadiram o Capitólio. Foi um discurso relativamente rápido comparado ao discurso do Donald Trump, que foi no domingo. Leonardo, ela falou por cerca de 40 minutos, ele falou por 1 hora e meia lá em Nova York. A estrutura também dos discursos democrata e republicano que fecharam as campanhas foi uma estrutura diferente. Os republicanos, eles levaram ao palco lá em Nova York políticos, né, figurões do Partido Republicano, pré-candidatos que concorreram em um determinado momento com o Trump e agora o apoiam, e também grandes empresários, né? Quem subiu ao palco lá em Nova York antes do Donald Trump foi o Elon Musk. O Partido Democrata fez uma estrutura diferente, subiram ao palco ontem, antes da Kamala Harris, cidadãos americanos que levaram em depoimentos pessoais temas que a campanha democrata quer chamar a atenção para o eleitor. Então foram discursos relativamente curtos dessas pessoas. Um casal, por exemplo, do Texas, que relatou quando ela, americana, ficou grávida durante a pandemia e a gravidez teve uma complicação e ela não é permitido o aborto naquele estado, e ela disse que foi preciso esperar até que a saúde dela estivesse em risco para que aí sim fosse dada autorização para a interrupção da gravidez, e ela afirma que sob a administração Trump, ela teme que possa haver um banimento do aborto em nível nacional. Foram tratadas também questões do apoio ao pequeno empresário. Também deu depoimento um irmão de um policial que perdeu a vida naquele dia 6 de janeiro de 2021. Então, a estratégia americana de trazer esses temas, né, para o eleitor que ainda não votou ou que talvez ainda esteja indeciso. E eu percebi ali, Leonardo, a diferença de aproximação ou de estratégia das duas campanhas em como fazer esses discursos finais, que são chamados argumentações finais, né? Mas eles seguem em campanha, hoje mesmo estão na estrada e estão nesses estados considerados pêndulo ou decisivos. Tanto Trump quanto Kamala Harris estão em comícios hoje, mas esses dois eventos, o dela ontem aqui na capital e o dele lá em Nova York, são os chamados eventos finais de campanha. Patrícia, sinais, a gente sabe disso, que acompanha eleições nos Estados Unidos, você nos Estados Unidos, a gente aqui no Brasil, sinais eles representam muito pouco. O que vale é voto na urna, o que vale é abertura de urna, o que vale é eleição. A gente tem até pesquisas que indicam, as pesquisas hoje nos Estados Unidos indicam empate, mas, falando em sinais, tem essa questão dessa casa de apostas indicando vantagem de Trump na eleição dos Estados Unidos. Você já comentou sobre isso, que essa questão das apostas sempre muito duvidosa. Mas antes de entrar aqui para falar contigo, eu estava vendo a newsletter, né, da New Yorker. E nessa newsletter da New Yorker, o que eles dizem é que o Washington Post, do Bezos, teria preparado já uma editorial em apoio à Kamala, coisa que nos últimos anos o Washington Post vem fazendo, desde a década de 70, que o Washington Post se pronuncia em relação ao apoio de determinado candidato. E nesse ano, não, esse editorial em favor da Kamala foi engavetado, vamos dizer assim, foi suspenso e não deve ser publicado. Uma das explicações, segundo a apuração
da New Yorker, que eu vi agora nessa newsletter, que chega pelo meu e-mail ali como assinante da New Yorker, é justamente uma sensação, mais uma vez, sensação não leva a nada numa eleição, mas uma sensação de um favoritismo do Donald Trump. A gente sabe que quando a Câmara entrou no jogo, teve uma certa euforia por conta, principalmente dos democratas e de vários jornais ali, que mais ligados, claro, aos democratas. Mas me parece, Patrícia, que há um certo receio e, de certa forma, um certo diagnóstico de que o Trump possa ganhar essa eleição. Eu queria um pouco dessa sua impressão aí nos Estados Unidos. Uhum. Essa impressão já vem de há alguns dias. A forma como as pesquisas elas são informadas, eu acho que refletem um desejo, né, de parte da sociedade americana para que a democrata ganhe, isso é fato. Ontem, estando no comício de fechamento da campanha, tive a impressão realmente de que existe um desejo popular grande, realmente genuíno, né, de grande parte da população, de que o Trump volte à Casa Branca. Quando eu estive em Nova York, ali no Madison Square Garden, que é uma casa com 19.500 lugares, ela estava lotada e muitos apoiadores ficaram do lado de fora, eles não entraram e ainda assim assistiram o comício nas ruas de Nova York através de telões que foram colocados do lado de fora do Madison Square Garden. Conversei com um latino que é do Equador, mora em Nova Jersey, conversei com um grupo de jovens que tinham vindo de Chicago, enfim, e vi muitos jovens também, judeus que tem ali em Nova York o bairro de Williamsburg. Então, era um público muito diversificado, Leonardo, que eu vi lá em Nova York, diferente do apoiador típico MAGA do interior dos Estados Unidos. Isso foi o que eu vi lá em Nova York. E aqui, ontem, no comício da Kamala Harris, né, um grupo bem mais, um outro tipo de americano, e todos um pouco, pelo menos as pessoas que conversaram comigo, perguntavam aí o que você acha, espero que realmente a gente vença. Então existe sim esse questionamento, os números mostram empate técnico, isso é fato, tanto no cenário nacional, esses números de pesquisas que falam sobre o cenário nacional pouco dizem sobre o que vai acontecer no dia da eleição, porque o que importa aqui é a soma do número de delegados, e por isso que todos os olhos estão aí voltados para os estados que são chamados, né, decisivos, que não têm uma tradição de votar num partido X ou Y, são 7 estados, um balanço das pesquisas mostra o Trump à frente em 4 desses estados, empate técnico em outros 2, entre ele e Kamala. Então eu diria, Leonardo, que, enfim, o cenário ainda está indefinido, há uma tendência hoje, né, uma sensação de que o republicano pode sim voltar à Casa Branca, mas, enfim, mais pessoas podem sair a votar, então é preciso esperar. Eu participei há pouco de uma coletiva de imprensa da campanha republicana e eles informaram, isso aí já é uma outra informação que eu trago, que a campanha republicana abriu já desde o começo da votação antecipada 135 processos judiciais questionando atos que a campanha considera suspeita. Eles citaram, por exemplo, uma situação na Pensilvânia, que a campanha do Donald Trump afirma que eleitores estavam sendo impedidos de votar porque os centros de votação, segundo eles, estavam fechando mais cedo, então eles questionaram isso na justiça e conseguiram que alguns lugares fiquem abertos até mais tarde ou por mais dias. Então são casos que a campanha está aí questionando, entrando com processos judiciais. Talvez isso possa atrasar um pouquinho, né, a contagem dos votos. A gente lembra que há 4 anos o resultado não saiu de forma imediata, né, Leonardo? A gente teve que esperar cerca de 4 dias, ainda não sabemos ainda quanto tempo pode levar a contagem de votos, uma vez que se termine a votação no dia 5 de novembro. Bem, Patrícia Vasconcelos trazendo todos os detalhes, trazendo informações. Patrícia, muito obrigado aqui pela presença, bom trabalho para você, forte abraço. Obrigada, Leonardo.